Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao espaço Aula Academia. Vamos falar sobre figuras geométricas sólidas. Já falamos sobre figuras geométricas planas e dissemos que as figuras geométricas planas ocupam uma determinada região finita, né? A região finita do plano. Agora vamos falar sobre figuras geométricas, só que agora as figuras geométricas sólidas. Todas as figuras geométricas sólidas ocupam lugar no espaço. Vou explicar isso logo embaixo. Estas figuras têm pontos nas suas superfícies, ou seja, nas suas faces, e também no interior. Ou seja, o interior todos os pontos no interior da superfície são pontos da figura geométrica sólida. Nessas figuras podemos mover para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, para frente ou para trás. São figuras do tipo tridimensional. Então, nessas figuras, só chamar a atenção aqui, né? Se a gente tiver uma esfera, nessa esfera nós podemos mover para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, para frente ou para trás. É isso que nós estamos falando. O que nós estamos dizendo? Que as figuras geométricas tridimensionais ocupam lugar no espaço. Mostrando aqui uma esfera. Essa que aqui está. Essa em azul, não é mesmo? Mostrando aqui a linha do Equador e assim por diante, né? Aqui estaria o polo norte da esfera, aqui estaria o polo sul, etc. O que nós estamos querendo dizer aqui é que a esfera é um objeto, uma figura tridimensional, é uma figura tridimensional, figura sólida. Na esfera nós podemos caminhar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para trás ou para frente. Isso, por exemplo, se a gente estiver localizado lá no centro da esfera, todos esses movimentos são possíveis, concordam? Agora a esfera é parte de algo maior. Ela é um objeto tridimensional finito. Se a gente pegasse essa parte que está aqui desenhada em salmão aqui, tá? E se a gente expandisse essa face aqui de cima, a tampa indefinidamente para cima, o fundo indefinidamente para baixo, essa lateral direita indefinidamente para a direita, essa lateral esquerda indefinidamente para a esquerda, essa face frontal indefinidamente para frente, aquela face de trás indefinidamente para trás, nós estaríamos falando do espaço, ou seja, o espaço é infinito. Ele não tem nem ele tem largura, ele tem comprimento e ele tem altura. Não é que ele tem, a gente pode dizer que no espaço a gente pode mover segundo uma reta que movimenta-se para a direita ou para a esquerda, seria essa, ó, ela passa aqui, brota aqui nesse ponto e segue indefinidamente para a esquerda ou direita. Ela parte do centro, vem, brota aqui e segue indefinidamente para cima. Sai aqui, brota aqui embaixo e segue indefinidamente para baixo. Sai do centro, brota aqui na face frontal, segue indefinidamente para frente, sai do centro, brota lá na face traseira e segue indefinidamente para trás. Bem, é disso que nós estamos falando. Então, o espaço tem essa característica, tá? Bem, então, a esfera é um objeto tridimensional finito.
existe a esfera e existe a não esfera. Ou seja, a não esfera está aqui, ó, em volta da esfera. O conjunto de todos esses pontos, os pontos da esfera e os pontos da não esfera, é que formam o espaço. Então aqui nós estamos mostrando a esfera agora como um objeto sólido, né? Se a gente pegar um círculo, já comentamos isso anteriormente, um círculo, por exemplo, uma moeda sobre a mesa, e a gente girar essa moeda em torno desse eixo vertical, nós vamos formar uma esfera, ou seja, uma esfera gerada a partir de um cilindro, a partir de um círculo, desculpe, tá? Estou aqui mostrando também uma figura tridimensional, que é um cilindro construído a partir de um círculo, não é isso? Se a gente pegar esse círculo que está aqui na base e levantar esse círculo ao longo dessa altura H, ó, nós vamos construir esse cilindro. Todos os pontos da circunferência são pontos do cilindro, todos os pontos do interior do círculo são pontos do cilindro, todos os pontos da circunferência aqui do topo são pontos do cilindro, todos os pontos do interior desse círculo são pontos do cilindro, e todos os pontos dessa lateral são pontos do cilindro, e todos os pontos aí dentro são pontos do cilindro. O cilindro também é uma figura geométrica sólida finita. A gente pode imaginar o espaço que está circundando o cilindro como esse que eu estou representando aqui em salmão. Se essa tampa superior do cilindro subisse indefinidamente, se esse fundo do cilindro descesse indefinidamente, e se essa lateral, ou seja, o raio, né, o raio dessa circunferência crescesse indefinidamente, todo esse espaço que eu estou mostrando em salmão iria expandir, e nós poderíamos ter uma ideia do espaço, né? Então já mostramos aí a esfera, tá? O primeiro objeto tridimensional que a gente gostaria de apresentar, tá? Apresentar mais alguns aqui. A metade de uma esfera, que é o hemisfério, tá? Então a superfície lateral dele é a superfície como se fosse a casca da metade de uma esfera. A base dele aqui está sendo mostrada como um círculo, né? Todos os pontos interiores também são parte desse hemisfério. Está aqui agora o elipsoide. O elipsoide pode ser construído pela rotação de uma figura geométrica plana chamada de elipse, tá? Se a gente pegar essa figura, e girar em torno desse eixo, essa figura plana que é uma elipse, girar em torno desse eixo, nós vamos gerar algo desse tipo aqui, que é chamado de um elipsoide. Aqui está mais uma figura geométrica sólida, que é a pirâmide triangular. Ela é chamada de pirâmide triangular porque a sua base é um triângulo, tá? Esse triângulo pode ter os 3 lados iguais ou não, tá? Mas o que caracteriza essa figura geométrica sólida é a sua base. Sua base é triangular. Mais 3 objetos, figuras geométricas sólidas ou figuras geométricas tridimensionais, tá? Uma pirâmide de base quadrangular, uma pirâmide de base pentagonal e uma pirâmide de base hexagonal. Está aqui outra pirâmide, quem caracteriza é a sua base. Está aqui uma outra pirâmide, quem caracteriza a sua base. Está aqui uma outra pirâmide, quem caracteriza é a sua base. Nesse primeiro caso, a base é um quadrado, a pirâmide é quadrangular. Nesse daqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Temos aí um pentágono na base e a pirâmide é pentagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados é um hexágono, está aqui uma pirâmide de base hexagonal.
prisma? Bem, prisma triangular, prisma retangular, prisma pentagonal e prisma hexagonal. Esses aqui são chamados, todos esses daqui são prismas regulares, tá? Bem, não vamos falar sobre esse conceito aqui por enquanto, não. Deixa. Na realidade, não é prisma. O que nós estamos querendo dizer aqui é que todos eles são prismas retos, tá? Acho que vale a pena dizer por quê. Bem, como é que a gente constrói esse primeiro prisma? Nós temos a base dele é um triângulo, ou seja, uma figura geométrica plana de 3 lados. Ficou muito bom esse risco, né? Ou seja, a base é um triângulo, está aqui 1, 2, 3 lados. E o topo, a tampa dele lá em cima também é um triângulo. É como se a gente tivesse pegado a base dele, que é um triângulo, e fosse levantando esse triângulo ao longo da sua altura, ou seja, ao longo dessa altura que vai desde A até B. Bem, por que nós estamos chamando que são prismas retos? Porque esse triângulo da base ele foi levantado formando aqui com a base um ângulo reto, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente poderia construir isso de forma inclinada também. Eu posso mostrar aqui logo que eu apresentar o prisma retangular. Prisma retangular, como o próprio nome diz, a base dele está aqui, ó, A, B, C, D é um retângulo. E é como se nós estivéssemos levantando esse retângulo, a base dele é um retângulo, a tampa dele lá em cima também é um retângulo. Como se a gente levantasse esse retângulo ao longo de uma altura H e fosse gerando essa figura. Olha o que eu estou querendo mostrar aqui. Ó. Nós poderíamos pegar esse retângulo da base, ao invés da gente levantá-lo assim, ó, formando esse ângulo de 90 graus, nós poderíamos levantar esse, acho que exagerei um pouquinho aqui, tá? Ver se eu consigo passar essa, acho que não ficou muito bom. Ao invés dessa linha ser uma linha vertical, essa linha poderia ser assim, ó. Então esse ângulo aqui não seria um ângulo de 90 graus, tá? É como se a gente tivesse dado uma achatada nessa figura, tá? Quando a gente visse ela aqui de lado, ela pareceria alguma coisa desse tipo, tá? Opa, acho que aqui agora melhorou um pouquinho, tá? Ou seja, esse ângulo aqui não é um ângulo de 90 graus, tá? Por isso é que todos esses prismas que nós estamos falando são prismas retos, tá? Essa base aqui agora tem 1, 2, 3, 4, 5. A base é um pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. A tampa é exatamente o mesmo pentágono. Como se a gente pegasse esse pentágono na base e levantasse esse pentágono dessa altura H, tá? Então isso aí é um prisma pentagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A base é um hexágono. Eleva esse hexágono que está aí, eleva esse hexágono de uma altura H, essa altura aqui, ó, é o lado, né? O lado do hexágono, nós vamos gerar exatamente essa figura, prisma pentagonal, tá? A base e a tampa, o topo lá em cima, tem exatamente a mesma forma geométrica plana. Cilindro, cone e cubo. Cilindro também poderia ser um... Bem, deixa para lá, vamos ficar só na definição mais simples por enquanto.
a base de um cilindro é um círculo, é como se esse círculo tivesse sido levantado até essa posição onde se encontra a sua tampa dessa altura H, tá? É isso. Aqui é apenas um esquemático do cilindro, né, mostrando apenas as linhas da circunferência, cilindro do topo, as linhas da circunferência do cilindro da base e a linha lateral aqui, né? Essa figura em amarelo dá uma ideia assim que todos esses pontos da tampa, do círculo da tampa, são partes do cilindro. Todos os pontos do cilindro da base são parte do cilindro. Todos os pontos que estão na superfície lateral são parte do cilindro. E todos os pontos que estão no interior, lá no interior, também são parte do cilindro. Aqui está o cone. O cone tem uma base circular. Isso ele se assemelha ao cilindro. Só que o cilindro, a sua base circular sobe de uma altura H, e o cone não opera dessa forma. O cone tem um vértice, não é isso? Então ele tem uma vértice lá na ponta, não é isso? Então é como se a gente pegasse uma figura desse tipo e colasse esse lado a esse para poder gerar o cone. Veja que um cone pode ser gerado pela rotação desse triângulo, concorda? Se a gente pegar esse triângulo e girar ou seja, girar esse triângulo em torno desse eixo vertical, nós vamos gerar uma figura desse tipo, que é um cone, tá? Aqui ele está apenas esquematizado com suas linhas, e aqui ele está mostrado como se fosse realmente uma figura sólida. Bem, eu acho que é muito interessante, né, que a criança tenha contato com essas figuras geométricas sólidas que nós acabamos de apresentar, né? Vou dar uma repetida geral aqui. Falamos na esfera, no hemisfério, no elipsoide, na pirâmide triangular, na pirâmide quadrangular, na pirâmide pentagonal e hexagonal, no prisma. Estão mostrando qual é a característica básica do prisma, né? Dá para poder comentar sobre fazer contagens de vértices, fazer contagens de faces, né? Dá para explorar muita coisa com o trabalho em cima dessas figuras geométricas sólidas, né? Prisma triangular, retangular, pentagonal, hexagonal, o cilindro, né? Mostrar a esfera e o cilindro, fazer a comparação entre esses dois objetos, né? A esfera é um objeto tridimensional simétrico, assim, de uma perfeição incrível, né? Não tem vértice, né? Não tem faces, né? Mostrar o cilindro, né? A base e o topo dele são círculos, como é que a lateral, inclusive, como é que a gente pode construir em papel essas figuras que nós estamos apresentando e assim por diante. É muito importante que a criança tenha já o contato com esses objetos e começar a explorar então as características dessas figuras geométricas sólidas ou figuras geométricas tridimensionais. É o que eu tinha para apresentar no momento. Vejo vocês em breve. Um abraço a todos.